Queridos irmãos e irmãs, nós iniciamos o mês da Bíblia. Aqueles que quiserem se aprofundar na sua pastoral, na sua família, esse mês da Bíblia, o tema desse ano é estudar o livro da sabedoria. Nós temos um livro de encontros, da CNBB, e um livro mais aprofundado que a gente chama de texto base. O tema do mês da Bíblia desse ano de estudo, para que nele nossos povos tenham vida. E o lema, a sabedoria é um amigo do ser humano. Então, portanto, nesse mês da Bíblia de 2018, nós somos nos convidados a aprofundar no livro da sabedoria. Nós não somos uma religião do livro. Às vezes nós falamos de Bíblia e pensamos que é um livro. Como o Alcorão. A nossa religião, muito mais do que o livro, é a religião da palavra. E a palavra para nós, ela se fez carne. A palavra para nós tem um nome, é Jesus. A primeira leitura de hoje é do livro do Deuteronômio. Ele faz parte do Pentateuco, esses primeiros 5 livros da Bíblia, onde tem Moisés como que guia o povo para libertar. Deuteronômio, segunda lei. Essa tradução não muito boa foi feita a partir do capítulo 17, versículo 18, onde diz lá sobre uma cópia da lei. Porém, em hebraico, esse livro se chama Debarim. Debarim significa palavras. Portanto, muito mais, o livro do Deuteronômio é o livro das palavras. As 10 palavras de Jesus, o decálogo, os 10 mandamentos, são essas palavras que Moisés está convidando o povo a viver, a observar, para que agora, chegando na terra prometida, é hora de viver. É como alguém que faz uma grande viagem, ou faz uma faculdade de muitos anos, 4, 5 anos a faculdade. Chega um dia que é a formatura, e aí está pronto. E a gente se pergunta, o que eu faço com tudo isso que eu recebi durante todos esses anos? O que a gente faz com tudo que a gente recebe na missa, na catequese? É hora de colocar em prática, diz Moisés nessa leitura. Por quê? Porque muitos tinham se esquecido de observar as leis. E Moisés vai falar hoje, ouve os preceitos que o Senhor lhe apresentou, ouve os mandamentos que o Senhor teu Deus te deu para te guiar na tua vida. E observa, porque observando irá entrar na terra prometida. Observando irá se encontrar com o Senhor. Nós também devemos observar os seus mandamentos. E aí Moisés vai lembrar uma coisa muito importante. Ele convida o povo a pensar, qual é o país, qual é a nação, qual é o povo que tem um Deus como o nosso, que quando nós o invocamos, Ele nos escuta, Ele ouve o nosso clamor. É um Deus que se faz próximo da gente, que quer caminhar conosco. E esse Deus que não é tão conhecido nos outros povos, vai ser conhecido agora pela observância dos mandamentos. Observando, os outros povos vão ver também e vão dizer assim, esse povo tem um Deus que caminha com eles, porque essa lei está fazendo diferença na vida deles. Hoje nós ouvimos o Salmo cantar assim, é como aquela canção que a gente canta sempre, Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Senhor, quem entrará no santuário
pra te louvar. Aqui que fala o Evangelho. Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar, quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Esse é um salmo sacerdotal. Quando Romero, o peregrino, ele caminhava para o templo de Jerusalém, ele chegava no templo e perguntava para o sacerdote: o que é preciso para entrar? E o sacerdote, então, ele lia o que era necessário para entrar no templo. É um pouquinho desse salmo que a gente ouviu hoje. Senhor, quem morará em vossa casa e em vosso monte santo habitará? É uma pergunta. E nós também hoje queremos perguntar para Deus: Senhor, eu posso morar na vossa casa? Senhor, eu posso habitar no seu santuário, que já não é mais feito de paredes, de muros, mas é feito com a sua presença. Nós, durante muitos domingos, tivemos a graça de ouvir Paulo falando à comunidade dos Efésios. E agora, durante vários domingos, nós vamos ter a oportunidade de ouvir a carta de São Tiago. São Tiago começa dizendo assim: os dons que nós recebemos vêm do Pai das luzes, vêm do alto. É Deus que dá os seus dons para nós. Ele nos gerou livremente e ele diz assim: recebei com humildade a palavra que em vós foi implantada, porque ela é capaz de salvar as vossas almas. Se a palavra foi implantada em nós, ela tem que se tornar agora viva. É como alguém que recebe um implante, recebe um coração. Se aquele implante não tiver efeito, não funcionar, não for colocado em prática, a pessoa vai morrer. Em nós foi implantado a palavra do Senhor. E se foi implantado, se nós levarmos essa frase para viver durante a semana, já bastaria para essa missa. Não sejam meros ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. É isso que nos convida a segunda leitura de hoje. Eu acredito que muitos de vocês chegaram a ver no YouTube ou no Facebook, durante esses dias, essa semana, um vídeo que viralizou aí na internet, de uma senhora que foi no programa do Luciano Huck, da Rede Globo. É um programa, se não me engano, de perguntas, e conforme você vai respondendo, você vai passando aí de fase. E aquela senhora estava diante do apresentador, e ele perguntou sobre a religião dela. Ela disse: eu sou católica, praticante. E aí o apresentador, na sua ignorância, disse assim: então a senhora é uma carola, né? Aquela, tipo uma beata, carola. E ela falou assim: não, eu não sou carola. Talvez se fosse um católico meia tigela, ele tinha dito assim: eu sou carola mesmo. Ou senão tinha ficado quieto, tinha deixado o apresentador conduzir a sua religião do jeito que eles querem. Mas aquela mulher foi firme. Ela estava num programa de TV, ou seja, não estava no ambiente comum dela. Não estava na igreja. Não estava no trabalho, não estava com a família. Estava num lugar neutro, ou até perigoso. E ela disse: eu não sou carola não. Eu sou uma cristã que vivo a minha fé. E ela acrescentou: na minha comunidade eu sirvo como ministra da Eucaristia.
Ah, o que é isso? Ele perguntou, e ela explicou. Eu levo a comunhão aos enfermos, eu vou visitar os doentes, e ainda sirvo no meu grupo de oração. E tadinho, né? Ele disse assim, ah, mas eu sou amigo do padre Fábio de Mello. Que bom seria que ser amigo do padre Fábio de Mello levasse ele a conhecer a fé. Mas as perguntas que ele fez é de alguém que não conhece nada da igreja e da fé. Que bom se você for amigo de um de nós, padre, diáconos, ministro, seja para você ser melhor, seja para você conhecer melhor. E essa mulher, eu acredito que, respondendo isso naquele programa, ela falou o que a segunda leitura está falando. Não sejam meros ouvintes da palavra, mas coloque o que a gente ouve em prática, traduza na vida. Ou como a gente canta naquela música, né? Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova. Aqui que vem o principal. Traduzida, né? Traduzida na vida, testemunhada no amor. Se a fé não for traduzida na vida, vai servir para quê? Se tudo que a gente ouve na igreja e recebe, se for só para ficar guardado ou for um mero sentimentalismo, não serve. Tem que traduzir na vida. E na vida é a vida mesmo. É a vida na tua casa. Quando tem as dificuldades lá dentro. Quando tem alguém da sua família passando por uma dificuldade maior. A minha avózinha de 96 anos esses dias caiu. Quebrou o fêmur. Já imaginou? E a minha avó é muito ativa. Está lá todo dia quando eu tenho a possibilidade de visitá-la, está fazendo tapete. Para no ano que vem poder levar para colocar na procissão de Corpus Christi e ser vendido depois. Ela passa um ano inteiro fazendo tapete para isso. E aí, nessas dificuldades que a gente tem que colocar a nossa fé em prática. Vários domingos nós ouvimos o Evangelho de João, no capítulo 6, sobre o pão da vida. A partir de agora nós retomamos o Evangelho desse ano B da igreja de São Marcos. O Evangelho de hoje começa com um grupinho, que talvez você conheça pessoas desse grupinho também. Os fariseus e os mestres da lei, eles vieram de Jerusalém, ou seja, da capital, do centro do poder religioso, poder econômico. Eles vão como se fosse um grupo de inquérito para investigar as práticas de Jesus. É como aquela pessoa que tem uma trave no olho e quer ficar enxergando o erro dos outros. E eles começaram a observar que o grupo dos que seguem Jesus não estavam praticando os rituais próprios da tradição. Não estavam mais realizando as práticas da lei. Vamos tomar cuidado, porque Jesus diz assim, eu não vim para abolir a lei, eu vim para colocá-la em prática, eu vim para dar pleno cumprimento. A lei, as regras, elas só nos salvam se elas dão um sentido na nossa vida. A lei só nos salva se ela nos liberta. Se nós tivermos uma lei na igreja que ela oprime e não liberta, ela não é de Cristo. Os mandamentos são um exemplo disso. Os mandamentos é uma lei que Deus nos entrega para a nossa salvação, para nos ajudar a caminhar no seu encontro. E aí eles estão observando que eles não lavam as mãos para comer os pães. É claro que é um questionamento muito mais moral do que simplesmente externo. Você imagina esse grupo de fariseu e judeu
lá naquele domingo que você viu que Jesus multiplicou os pães? Imagina Jesus multiplicou os pães e deu para os discípulos distribuir para a multidão e ninguém lavou a mão para comer. Os fariseus e os mestres da lei, a hora que viu aquilo, ficaram escandalizados. Porque eles estavam mais preocupados com o ritual, com a regra, do que o alimentar o povo. Tem coisas que são essenciais. Tem coisas que são secundárias. E aí, diante dos 10 mandamentos, foram criando-se regras, preceitos, que mais estava oprimindo o povo do que ajudando a viver. Eram 613 regras que deviam ser observadas durante todo o dia. E os fariseus ficavam lá para vigiar, para orientar. Ó, tem essa regra, você não está observando? Aqui no Evangelho nós ouvimos algumas. Quando eles voltam da praça, eles não comem sem tomar banho, o modo de lavar pratos, talheres, e assim tantas outras. E diante disso, Jesus vai dizer assim, diante dessa tradição, por que que os discípulos não observam isso? Porque os discípulos se libertaram disso. É como aquele evangelho que diz assim, por que que vocês não fazem jejum? Porque quando o noivo está presente, nós não precisamos fazer jejum. Quando Jesus está presente, nós não precisamos, porque Ele está aqui. Os discípulos que começaram a caminhar com Jesus foram sendo libertados dessa religião que não levava a Deus. Agora eu pergunto para mim e para você, que somos pessoas da religião. Tem práticas que você pratica, que às vezes não é hora de você dar uma mudadinha, não? Que está mais te oprimindo do que te levando para Deus? Pensa um pouquinho, na sua religião, tem alguma coisa que você está fazendo, que às vezes está mais parecendo com o fariseu e mestre da lei? Você está vindo na missa, falando com Deus, ou a sua prática é farisaica? De ficar observando quem chega com uma camisa maior ou menor, o jeito que a pessoa senta. E aí, Jesus vai dizer assim para eles, hipócritas. Hipócritas é um termo grego utilizado no teatro. O hipócrita é aquele que usa uma máscara conforme o personagem que tem que ser apresentado. O hipócrita é um personagem. Em cada momento, ele se utiliza de uma máscara. E ele chama esse grupo de hipócritas. Ele vai recorrer a Isaías e vai dizer assim, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Os lábios estão até louvando a Deus, falando o nome de Deus bonito, mas o coração está longe, está distante. É isso que Jesus fala. Seguem a tradição dos homens e abandonam os mandamentos de Deus. Nós estamos numa época onde nós vamos viver muito mais a tradição dos homens do que os mandamentos de Deus. Deuteronômio, 5º mandamento, não matarás. Qual que é a tradição dos homens hoje? Abortarás. Idoso, eutanásia, separações. A gente vai deixando que essas tradições de morte tomem o lugar de Deus na nossa vida. E aí você tem que se perguntar também. Eu estou vivendo o mandamento de Deus ou simplesmente a tradição dos homens? E aí Jesus vai dizer assim. E primeiro ele chama
o povo para vir perto dele. E ele diz assim: o que torna impuro o homem não é o que entra nele de fora, mas é o que sai do seu interior. Pois é do coração humano que saem as más inclinações. E ali ele fala um monte, né? Assassínio, adultério, um monte. Veja, no nosso dia a dia, onde você trabalha, no programa de TV, de rádio que nós escutamos, nós não conseguimos filtrar tudo, é impossível. Então, durante o nosso dia, além de ouvir coisas boas, a gente também entra em nós muita coisa má. Seja de um programa de TV, seja numa roda de piada maliciosa, seja no trabalho. Entra em nós muita coisa má. Isso é fato. Agora, o que sai de nós, aí não depende mais do que entrou em você, não. O que sai de dentro de você, depende muito mais de você. Se essa palavra aqui está te alimentando, é para fazer que o que entra em você, ao sair, ao ser verbalizado, ao ser vivido, seja uma palavra de vida, de amor, que edifica, que salva. É, portanto, o que você escolhe para sair dentro de você, que vai mostrar que o que está dentro do seu coração é Deus ou não é Deus. Diante de uma discussão de um casal, o que acontece? O que sai ali? São palavrões? São gritos? São tapas? Ou sai também um momento de paciência, de compreensão? É, portanto, o que sai de dentro da gente que torna a gente impuro. E ainda, tinha um povinho aqui que gostava de viver uma tradição chamada Corban. Corban era uma oferenda. Eu poderia dar um Corban em dinheiro ou uma propriedade, eu entregava esse Corban e eu poderia ficar isento de cuidar dos meus pais na velhice. Olha que troca. Eu dava o Corban do dinheiro, do terreno, e ficava livre de cuidar dos meus pais. Deus, não agrada a Deus as oferendas que são fruto da injustiça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.